E aí galera que assistiu outro canal, professor Eliana Emerson na área, tudo bem? Primeira série, começando essa aula maravilhosa de matemática, sexta-feira, hein? Dia maravilhoso. Hoje eu tô esperando aquela comida japonesa que eu gostaria de ter pedido ontem e não pedi, mas vamos lá. Correção de atividades, vem comigo na página 98, nós vamos fatorar. Sabe o que é fatorar? Vou te explicar o que é fatorar. Fatorar é uma coisa muito difícil. É quando você tem um número, por exemplo, assim, um número 8, e você coloca 2, aí vira 4. Coloca 2 de novo, vira 2, e 2 vira 1. E o resultado aqui é 2 ao cubo, que esse 2 ao cubo continua sendo 8. Isso não mudou. Mas nós fatoramos, nós escrevemos em fatores, escrevemos isso através de uma multiplicação. Que multiplicação é essa? 2 vezes 2 vezes 2. Então eu peguei algo que já estava pronto, que era o número 8, tá vendo? Peguei esse número 8 e transformei ele em uma multiplicação. Eu fatorei, escrevi em fatores. Quando você pegar uma atividade e te falar assim, olha, fatore, ela está te dizendo o quê? Olha, eu estou te entregando algo pronto, eu quero que você transforma isso em outra coisa. Então, você vai observar e vai conseguir aí desmembrar, trabalhar com produtos notáveis, escrever isso de outra maneira, beleza? Nós vamos resolver a letra B da questão número 8. A letra B fala o seguinte, 2x ao cubo menos 10x ao quadrado, beleza? Pessoal, o que eu tenho de igual dos dois lados? Eu tenho x e eu tenho um número. Esse número, eu posso escrever o 10 em forma de 2? Pode. A gente pode escrever 2 vezes 5 igual a 10, correto? Eu não posso escrever assim? Olha lá que coisa bonita. O 10 não é 2 vezes 5? E o x ao cubo? Eu não posso escrever x vezes x vezes x? Ou posso escrever x ao cubo como x ao quadrado vezes x também? Que continua sendo x ao cubo? Observe que eu peguei algo pronto e estou transformando isso em outra coisa. Então esse 2x ao cubo eu vou transformar, eu vou escrever de outro jeito, ó. 2 vezes x ao quadrado vezes x. Aqui eu tenho 2x ao cubo, beleza? Menos esse 10 a gente vai escrever assim, ó. 5 vezes 2 vezes x ao quadrado. Olha lá, continua o mesmo cálculo escrito de uma outra forma. Agora eu vou te mostrar que dos dois lados nós temos 2x ao quadrado. E aqui eu tenho 2x ao quadrado. Percebe que eu consigo tirar esse termo dos dois lados? Então esse termo 2x ao quadrado eu vou colocar do lado de fora, assim ó, 2x ao quadrado. E eu vou apagar ele aqui, tá vendo? Eu vou apagar. O que sobrou quando eu tirei esse 2x ao quadrado? Sobrou x menos 5. Então você coloca dentro do parêntese x menos 5. Terminamos a letra B. Isso aqui eu fiz de uma maneira gigantesca. Você vai fazer esse cálculo de cabeça e só colocar fora do parêntese. Facinho de fazer, beleza? Vamos lá, letra C. 3x ao quadrado y menos 6xy ao cubo, beleza? Então vamos ver o que a gente pode tirar aqui. O 3 com certeza, porque o 6 é 2 vezes 3, lembra disso, os dois são múltiplos. Então eu posso tirar o 3 daqui de dentro, ó. O 6 tem o 3 ali dentro. Os dois têm xy, então eu já vou começar, ó. 3xy, x ao quadrado. Eu não posso colocar x ao quadrado do lado de fora, porque aqui só tem um x, tá vendo? Não tem como eu pôr ao quadrado. Y só tem 1, eu não posso colocar o cubo também. Então eu coloquei só esse aqui do lado de fora. O que eu tirei aqui? Eu tirei o 3 e eu tirei um x e y. Sobrou só o x aqui dentro. Beleza? Ó, sobrou só o x. Quer que escreve de outra forma? Eu vou fazer daqui a pouco. Menos o 2, o x eu já tirei, e y ao quadrado. Beleza. Então nós terminamos. Vamos pensar disso de um outro jeito? Para você entender a fatoração de uma maneira mais bonitinha. Vamos lá. 3x ao quadrado. Eu vou escrever assim, ó. 3 que multiplica x vezes y. Menos 3 não. Vamos colocar 2 vezes 3, que dá 6, correto? Ó, 2 vezes 3, que dá 6, vezes x, vezes y, vezes y, vezes y. Olha lá. Eu escrevi tudo fatorado, tudo em multiplicação, tudo em produto. Beleza? O que está repetindo dos dois lados? Dos dois lados eu tenho o número 3, correto? Ó, eu tenho o número 3. Eu tenho x uma vez aqui e uma vez aqui. E eu tenho y aqui e eu tenho y aqui. Então isso que eu marquei de amarelo, eu vou extrair, eu vou tirar de cada lado. Desse lado aqui, ó, eu vou tirar o 3xy. O que sobrou desse lado? Sobrou só esse xzinho maroto aqui, ó. Então eu vou colocar ele aqui. Menos, o que sobrou desse lado? Sobrou 2 e esses 2y aqui. Então, 2y ao quadrado. Beleza? Fatorado. Letra C. Letra D de dado agora, ó. D de dado, x ao quadrado, y ao cubo z, x ao quadrado
y ao cubo z mais xyz à quarta menos x ao cubo y à quarta z ao quadrado, beleza? Óbvio que os três têm x, y, z, não tem nem o que discutir. Então esse x, y, z vai ficar do lado de fora. E a potência? Qual é a maior potência que eu vou colocar? Você tem que olhar no x, y, z qual que é a menor. Você só pode colocar a menor, não pode colocar a maior. Então qual que é a menor potência do x? Ó, x ao quadrado, aqui tem x elevado à primeira potência, ou seja, x à primeira potência. Não posso colocar potência no x. Y, aqui eu tenho ao cubo, aqui eu tenho a primeira, então y também vai ser a primeira. E z, aqui eu tenho a primeira também. Ó. Então z é a primeira, não tem como mudar, beleza? Coloquei aqui o x, y, z. O que eu tirei do primeiro termo? Eu tirei o x, tirei o y, tirei o z. Se eu tirei um x, sobra só um. Se eu tirei um y, sobram dois. E se eu tirei o z, não sobra nada. Mas, se eu tirei o x, acabou. Se eu tirei o y, acabou. E se eu tirei um z, sobram só 3. Tinha 4, tá vendo? Olha lá, tinha 4z. E eu tirei 1, tá aqui do lado de fora, eu tirei, então sobraram 3. Menos, observe que o sinal é de menos, então eu também coloco menos, tá? Segue o fluxo. Se eu tirei um x aqui, sobram 2. Se eu tirei um y, sobram 3. E se eu tirei um z, sobra só 1. Terminamos. Essa aqui é a letra D de dado, fatoração. Letra E, mx mais nx0 mais my mais ny. E aí, como é que eu faço isso, professor? Pessoal, nos 4 termos não tem nada que repete nos 4 termos, não tem. Mas aqui nos 2 primeiros eu tenho x e nos 2 últimos eu tenho y. Então eu vou fatorar de maneira separada. Aqui no primeiro termo, ó, nos 2 primeiros, eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar m mais n, beleza? Olha cá, ó, tirei o x. O que sobrou? M mais n, beleza? Quando a gente tira o x. E do outro lado, eu vou colocar o y em evidência. O que sobra quando eu tirar o y? M mais n. Então, mesma coisa. M mais n. Olha que eu tenho parêntese dos dois lados. O que tem dentro do parêntese? M mais n. Nos dois, eu posso colocar esse M mais n em evidência? Pode. Eu vou apagar M mais n aqui, ó. M mais n e M mais n, e vou colocar em evidência. Vou colocar do lado de fora. Então fica M mais n, que multiplica. O que sobra se eu tirar o M mais n? Sobra o x. O que sobra do outro lado? Sobra o y. Então, x mais y. Terminamos a fatoração. Aqui é uma fatoração dupla, a gente faz isso 2 vezes, beleza? Difícil de fazer? Nem um pouco, uma das mais fáceis, até bem mais fácil que as anteriores, tá? Só que a gente faz ela dobrado. Depois da letra E, nós vamos para a letra H. X ao quadrado menos y ao quadrado mais 3y menos 3x. E agora, como que eu vou fazer? Se aqui nos dois não tem nada igual e aqui nesses 3 tem o 3, não é? Pessoal, dá para fazer isso aqui de várias maneiras, tá? Eu vou te mostrar de 2 formas, pelo menos, aí para ver o que acontece. Em primeiro lugar, aqui no primeiro, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, pensa só nisso aqui. Isso aqui é um produto notável, lembra? Que a gente faz o produto da soma pela diferença, fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então isso aqui é igual a x mais y, que multiplica x menos y. Olha lá, produto notável. E a gente simplesmente transformou isso num produto notável de novo. Eu posso fazer isso na fatoração? Você deve fazer isso na fatoração. Então, olha, essa primeira parte aqui, ó, essa primeira parte, eu vou escrever assim, ó, x mais y, que multiplica x menos y. E essa segunda parte aqui que tem o 3, eu vou colocar o 3 em evidência. E esse 3 vai multiplicar por y menos x. Olha lá, só que y menos x, cara, não traz nada de bom pra mim, tá vendo? Infelizmente, não traz nada de bom. Eu poderia colocar o 3 negativo? O 3? Pode. Deixa eu fazer isso então. Olha só, se eu colocar o 3 negativo, deixa eu escrever de novo para você entender. Eu vou copiar aqui do lado, ó, 3 que multiplica y menos x. Vamos fazer a propriedade distributiva e ver o resultado? 3 vezes y, 3y. 3 vezes menos x, menos 3x.
Observe que esse valor aqui é exatamente esse valor aqui, ó. Beleza? Tem que ser a mesma coisa, não pode mudar, a gente só está fatorando, a gente não está modificando. Então, beleza. Só que agora eu vou trocar o sinal do 3. Se eu trocar o sinal do 3, colocar ele negativo, dentro do parêntese, tudo tem que mudar de sinal. O y que era positivo fica negativo e o x que era negativo fica positivo. Eu vou fazer de novo a propriedade distributiva. Menos 3 vezes menos y dá mais 3y. Menos 3 vezes mais x dá menos 3x. Observe esse resultado e observe esse resultado. São os mesmos? São. Então eu posso mudar o sinal do 3? Pode, mas se mudar o sinal do 3 tem que mudar tudo dentro do parêntese. E é esse parêntese aqui que eu vou usar. Só que em vez de colocar menos x mais y, eu vou colocar x menos y. Que continua sendo a mesma coisa, eu só mudei a ordem. Então aqui dentro, ó, eu vou escrever de novo fazendo a modificação. X mais y, que multiplica x menos y, que multiplica menos 3, que eu estou mudando o sinal, que multiplica x menos y. Olha lá, fatorado. Escrevemos isso aqui através de um produto gigantesco aí, ó. Beleza? Eu falei com vocês que ia tentar fazer de uma outra maneira, né? Agora eu vou tentar fazer de uma outra forma, vamos ver se dá certo. Um outro pensamento. Vou copiar de novo, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado mais 3y menos 3x. Eu vou copiar de novo e eu vou organizar. Eu vou colocar x perto de x, y perto de y. X ao quadrado menos 3x menos y ao quadrado mais 3y. Percebe que o x ficou perto de x e y ficou perto de y. Vou colocar o x em evidência. X que multiplica x menos 3 menos, aqui eu vou colocar o y em evidência, y que multiplica y menos 3. Por que y menos 3? Em vez de, não é mais 3, professor? Por que você está colocando menos? Lembra que o número de fora está negativo? Esse aqui, ó, menos y. Quando você multiplicar por menos 3, o resultado vai ser positivo. Aí volta a ser positivo. Então eu preciso pensar nisso na hora de fatorar. Tá? Menos com menos dá mais, não se esqueça. Aqui está fatorado? Está fatorado. Eu não consigo juntar esse parêntese mais, beleza? X menos 3, y menos 3, não tem jeito. Então eu tenho que parar dessa forma. Observe que nós chegamos em dois resultados diferentes fatorados. Qual dos dois está correto? Os dois. Os dois estão corretos. Só que você desenvolveu de uma outra maneira. Tá joia? Não quer dizer que está errado, não. Está correto. Se a gente multiplicar tudo isso aí, volta a ser a mesma expressão do início. Mas as duas estão corretas. A única coisa que você pode fazer aqui, ó, para ficar mais bonitinho para você, nem daria para fazer. Era x menos y e x menos y aqui, tá vendo? Duas vezes. Você coloca x menos y ao quadrado, multiplica x mais y, multiplica menos 3. Poderia escrever assim, mas não mudou nada. Terminamos. Atividades de fatoração, que era observar termos semelhantes e escrever esses termos, tá? A gente terminou. Todas essas atividades, pessoal, serão feitas de maneiras parecidas e a gente tem que observar as questões e escrever. Não tem como fugir. É uma atividade que em alguns momentos bem difícil de fazer, é difícil de enxergar. Quando a gente está resolvendo problemas, igual a gente vai fazer alguns hoje, na hora de resolver problemas, fica difícil de fazer, porque a gente nem lembra, eu podia ter fatorado. E essa fatoração é o que salva a sua vida, o que resolve os problemas, tá? Tem que lembrar disso. Vem comigo, anota aí que tem para casa, não se esqueça, tá? Página 102. Vamos fazer 4 atividades. Número 1, 4, 5 e 7. 4 atividades. Atividades que englobam fatoração e produtos notáveis, beleza? Toda essa matéria que nós estudamos nos últimos dias, tá? Espero que você consiga fazer isso sem nenhum esforço, porque a matéria tá tranquila, até só trabalhar com multiplicação. Pessoal, excelente dia para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana, tchau, tchau, até a próxima, fui!